Bem-vindos de volta ao Financial Market Insights for Traders, o podcast que ajuda você a decifrar tendências de mercado, refinar suas estratégias de negociação e tomar decisões mais informadas. Eu sou Sofia e hoje vamos nos aprofundar em um dos aspectos mais poderosos, mas frequentemente mal compreendidos, do trading: a análise do sentimento do mercado. Seja você um trader experiente ou iniciante, entender o sentimento do mercado é fundamental para se antecipar aos movimentos de preços e se posicionar estrategicamente em qualquer mercado. Os mercados são criaturas emocionais. Eles crescem com otimismo e caem com medo. E agora, em 2025, com as mudanças nas taxas de juros, a instabilidade geopolítica, as preocupações com a inflação e o renovado interesse no varejo agitando os mercados financeiros, o sentimento do mercado é mais importante do que nunca. Então, hoje, vamos detalhar o que realmente é o sentimento do mercado, como medi-lo, o mais importante, como usá-lo para tomar melhores decisões de negociação. Se você quer aprender a ler o mercado como um profissional, antecipar tendências antes que elas aconteçam e evitar ser pego do lado errado de uma operação, este episódio é para você. O que é sentimento de mercado? O sentimento de mercado refere-se à atitude geral de traders e investidores em relação a um determinado ativo, mercado ou economia. Ele é mudado por tudo, desde dados econômicos e relatórios de lucros corporativos até eventos geopolíticos e discussões em mídias sociais. Em termos gerais, o sentimento se divide em duas categorias. Sentimento de alta: investidores e traders estão otimistas, esperando que os preços subam. Sentimento de baixa: investidores e traders estão pessimistas, esperando que os preços caiam. No ambiente volátil de negociação atual, o sentimento é indiscutivelmente tão importante quanto os fundamentos e os dados técnicos. Um relatório de lucros forte significa pouco se o sentimento do mercado for predominantemente de baixa. Uma empresa em dificuldades ainda pode ver altas no preço das ações se o sentimento se tornar eufórico. Basta observar os recentes short squeezes e as altas de ações meme impulsionadas por traders de varejo. Por que o sentimento de mercado importa em 2025? Neste momento, o sentimento do mercado está em um ponto de inflexão. Com o Federal Reserve, Fed, insinuando potenciais cortes nas taxas de juros, a inflação desacelerando em algumas regiões, mas permanecendo uma preocupação em outras, e os conflitos globais em andamento impactando as cadeias de suprimentos, o sentimento está gerando extrema volatilidade nos mercados de ações, câmbio e criptomoedas. Veja o Bitcoin, por exemplo. No início deste ano, o BTC ultrapassou $75 mil, impulsionado pela adoção institucional e pelo interesse renovado em ETFs de criptomoedas. Mas, com a mesma rapidez, ocorreu uma correção do mercado, com o sentimento se tornando cauteloso devido às restrições regulatórias na Ásia e à incerteza em torno das políticas dos bancos centrais. Nos mercados de câmbio, observamos oscilações bruscas nas moedas de mercados emergentes, à medida que os traders avaliam como a desaceleração econômica na China e as mudanças nas políticas comerciais nos Estados Unidos impactarão a demanda global. E no mercado de ações, a divisão entre investidores institucionais e traders de varejo está crescendo, com fundos de hedge se concentrando em riscos macro, enquanto traders individuais continuam a perseguir jogadas de momentum, ações meme e tendências impulsionadas por inteligência artificial. É por isso que os traders precisam entender como mensurar o sentimento e usá-lo de forma eficaz. Como medir o sentimento do mercado? O sentimento do mercado não é apenas um sentimento, é quantificável. E traders profissionais usam uma combinação de indicadores de sentimento, análises de notícias e sinais de ação de preço para avaliar se o mercado está em alta, baixa ou neutro. 1. Indicadores de sentimento. Os indicadores de sentimento fornecem insights em tempo real sobre o comportamento do investidor e o humor do mercado. Alguns dos mais utilizados incluem: índice de medo e ganância, um indicador multifatorial que monitora a volatilidade, o momentum e a demanda para determinar se o mercado está excessivamente ganancioso, um possível sinal de venda, ou temeroso, um possível sinal de compra. Relatório de compromisso dos traders, COT, publicado pela CFTC.
Este relatório revela o posicionamento de grandes traders institucionais em comparação com traders de varejo, oferecendo pistas sobre a direção do mercado. Razão Put in Call. Uma alta razão Put Call sugere um sentimento de baixa, já que mais traders estão comprando puts de proteção, enquanto uma baixa razão sinaliza um sentimento de alta. Índice de volatilidade VIX, frequentemente chamado de medidor do medo, o VIX mede a volatilidade esperada do mercado. Leituras mais altas do VIX indicam aumento do medo e da incerteza. Taxa de juros a descoberto. Se uma ação ou índice tiver juros a descoberto altos, isso pode significar que os investidores estão extremamente pessimistas ou que uma retração de posições vendidas está se formando. 2. Análise de sentimento em notícias e mídias sociais. Em 2025, as mídias sociais e as plataformas de notícias digitais desempenharão um papel ainda maior na formação do sentimento do que nunca. Ferramentas com tecnologia de inteligência artificial agora analisam manchetes de notícias de última hora e seu potencial impacto no mercado. Tweets de investidores e CEOs influentes que movimentam o mercado. Discussões em fóruns financeiros como Reddit e Twitter. Sentimentos sobre criptomoedas em plataformas como X e Telegram. Os traders de varejo têm significativamente mais influência do que tinham há 5 anos. Basta observar como os movimentos de negociação impulsionados pela multidão continuam a abalar os mercados, desde ações meme até altas repentinas em ativos subvalorizados. 3. Indicadores técnicos para confirmação de sentimento. Embora a análise de sentimento seja frequentemente considerada uma abordagem fundamentalista, os indicadores técnicos podem ajudar a confirmar ou desafiar movimentos impulsionados pelo sentimento. Médias móveis. Uma média móvel de 50 ou 200 dias em alta sinaliza um sentimento de alta, enquanto uma média em queda indica uma tendência de baixa. Índice de força relativa RSI. Um RS acima de 70 sugere que um ativo está sobrecomprado, potencialmente sinalizando um sentimento de alta excessivo. Um RS abaixo de 30 indica que um ativo está sobrevendido, o que significa que o sentimento pode ser excessivamente baixista. Análise de volume. Um alto volume de compra em um rally sugere um forte sentimento de alta, enquanto um alto volume em uma liquidação confirma a convicção de baixa. Como usar o sentimento do mercado em sua estratégia de negociação? 1. Identificação de tendências. O sentimento do mercado ajuda os traders a identificar tendências antecipadamente e evitar negociações contra a direção predominante. Se o sentimento for de alta, os preços têm maior probabilidade de subir e vice-versa. 2. Estratégias de negociação contrárias. Os contrários usam o sentimento para negociar contra a multidão. Quando os mercados estão em modo de medo extremo, os contrários compram ativos subvalorizados. Quando os mercados estão em modo de ganância eufórica, os contrários vendem ativos sobrecomprados. 3. Gestão de risco e avaliação de volatilidade. Em períodos de grande medo, os mercados se tornam mais voláteis. Traders inteligentes ajustam suas estratégias, reduzindo a alavancagem, usando ordens stop-loss para proteger o capital, escalando posições em vez de ir all-in. 4. Execução de negociações baseada em sentimento. Negociação de momentum. Compre ativos com forte sentimento de alta e acompanhe a tendência. Negociação de rompimento. Procure a confirmação de um sentimento alto antes de entrar em negociações de rompimento. Estratégias neutras de mercado. Proteja-se da exposição quando o sentimento for incerto ou conflitante. Considerações finais. O sentimento de mercado é uma das ferramentas mais poderosas que um trader pode usar. Ele fornece insights sobre a psicologia da multidão, o apetite ao risco e potenciais reversões de tendência. À medida que navegamos pelos mercados financeiros em rápida evolução de 2025, entender o sentimento é mais importante do que nunca. Usando indicadores de sentimento, análises de notícias e confirmações técnicas, os traders podem se posicionar para negociações mais inteligentes e estratégicas. Para ferramentas e recursos de negociação, visite crystalballmarkets.com. É isso por hoje. Se você gostou desta discussão, inscreva-se, deixe uma avaliação e compartilhe este podcast com outros traders.
Até a próxima. Mantenha-se informado, negocie com inteligência e esteja sempre atento ao pulso do mercado.